Gente, então agora a gente vai fazer a etapa de pintura, tá? São exemplos que eu trouxe aqui. Você vai poder fazer isso com qualquer cor de tinta, né? Qualquer tamanho de MDF que você queira fazer uma pintura lisa ali, né? Com uma cobertura única, quando é um MDF reto, né? Assim, aqueles que são cortados a laser, aí eu vou mostrando para vocês conforme as aulas, tá? Aqui eu trouxe dois, né, modelinhos. Um eu vou pintar com um rolinho e o outro com um pincel. Aí você vai vendo qual que você se adapta mais, qual que você prefere, tá? E fica aí realmente a seu critério. Então, vou utilizar aqui a tinta preta, que é uma tinta comum que a gente usa para pintar às vezes o fundo do MDF, né? O pontilhismo destaca muito no preto, então a gente acaba utilizando essa cor bastante, tá? Além disso, vou pegar aqui uma proteção para eu colocar embaixo da minha mesa. Bom, gente, então vamos lá. Vou começar com o rolinho, tá? Vou fazer primeiro aqui uma aplicação. Deixa eu dar uma aproximada para vocês verem melhor. Então, ó, essa peça aqui, acho que ela tem 8 centímetros, se eu não me engano. Então, ela vai ser bem rapidinha aí da gente pintar. Mas, independente do tamanho, ter as mandalas grandes aí de 60, 70 centímetros, eu faço sempre da mesma forma. Então, eu gosto, ó, aqui eu já até tinha pintado já de um lado. E a borda eu ainda não tinha pintado, então eu vou fazer com vocês tanto a parte da borda quanto aqui o interno do MDF, tá? Você pode colocar um pouquinho de tinta numa bandejinha, mas aqui eu já vou fazer direto na peça mesmo. Bom, primeiro eu quero pintar a minha borda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de tinta aqui só para eu espalhar no rolinho e depois eu faço o restante da peça. Ó, coloquei uma quantidade de tinta aqui, o rolinho acaba absorvendo um pouco dela, né? Não vou espalhar ainda em tudo, porque eu quero só carregar meu rolinho de tinta. A hora que eu vejo que ele já absorveu bem, aí eu vou pintar a minha lateral, ó. Vou passando e pintando aqui a bordinha da minha peça. Então, não tem grandes segredos. Uma aplicação, né, geralmente no preto já é suficiente. Agora, outras cores de tinta, às vezes a gente tem que fazer 2 vezes esse processo da bordinha aqui. Então, ó, já fiz a aplicação, né? Então, eu fiz aqui a aplicação já de toda a minha peça. Aqui, ó, eu já vi que tem uma partezinha aqui que eu preciso tirar, porque às vezes ficam algumas casquinhas secas da tinta e acaba, né, ficando aqui no MDF. Então, a gente já vai, ó, já vi que tinha ali, já tô tirando. Isso a gente vai fazendo conforme a gente vai vendo que fica alguma partezinha ali de tinta seca. E agora não tem segredo, nem carreguei mais porque já tinha produto, né, aqui na minha peça. E é isso. Vou esperar secar aqui e, se precisar, eu venho e aplico novamente mais uma camada da mesma forma, tá? Então, não tem segredo, a única coisa é que tem que realmente esperar secar bem, tá? E aí, uma outra dica que eu queria compartilhar com vocês sobre o rolinho é que, assim, às vezes a gente aplica uma camada, quer esperar secar para aplicar a segunda. E aí, pra gente aumentar, né, o tempo de secagem da tinta que tá no rolinho, porque a gente quer aproveitar o que tá aqui, né, pra não ter que lavar e depois fazer tudo de novo e acabar meio que desperdiçando essa tinta, eu gosto de deixar um pedacinho, ó, esse aqui é um pedacinho de sacolinha de mercado, um plastiquinho, e aí eu enrolo aqui, né, passo no meu rolinho, deixo ele meio torcidinho assim. A ideia é evitar o contato de ar, né? Deixo ele bem apertadinho aqui, faço bem certinho.
E aí eu reservo, né, para que ele não seque, essa tinta não seca, e depois que eu for aplicar minha tinta de novo, eu só tiro o saquinho e já volto aqui para aplicar na minha base. Bom, então eu vou deixar essa daqui secando, ó, ficou uma cobertura bem legal, e vou fazer agora com o pincel, tá? Essa outra aqui. Então, tô utilizando um pincel reto, de acordo com o tamanho da minha peça, que eu acho que é um tamanho legal. Se for uma peça maior, daí a gente já usa uma trincha, né? Que a gente chama que é um pincel mais... que consegue comportar mais tinta, espalha ali mais rápido. Mas aqui, como a gente tá fazendo peças menores no curso, então eu vou fazer algo mais específico voltado porque a gente tá aprendendo aqui. Então, com esse pincel menor, tá? Esse aqui é um pincel escolar, ó, então 1516, né, da Condor. Então, da mesma forma, eu vou querer pintar a minha borda aqui. Só que aí, dessa vez, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de tinta aqui na minha própria tampa mesmo, ó. Só um pouco, não vou carregar muito. Vou dar uma espalhadinha aqui no MDF. E vou, né, passar na minha borda. O pincel a gente tem que ter mais cuidado para a tinta não ficar acumulada, né? Seja nessa etapa aqui que a gente está fazendo, ou no momento que a gente for pintar a parte ali do meio do MDF. Então, a ideia é realmente, o segredo, né, é não carregar de tinta para não ficar acumulado. Ó, então aqui já pintei toda a minha borda. E agora eu vou fazer a parte aqui do miolinho. Como essa é uma peça pequena, eu vou pegar também aqui direto da tampinha, ó. E vou pintando aqui normalmente. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu tô pintando com o pincel é não puxar a tinta aqui, né, nesse sentido, para eu não acumular aqui nessa borda. Agora, quando a gente vai daqui pro final, ela não acumula, né? Ela fica ali, ó, no limite mesmo da bordinha. Então, eu vou fazendo dessa forma, tentando sempre evitar acumular tinta da onde eu tô começando, né, a fazer a pincelada ali, ó. Vou virar aqui, pegar mais tinta. Caso você utilize uma tinta que tá um pouquinho grossinha, tá marcando demais a pincelada, ou ficou muito assim, aspecto chapiscadinho com o rolinho, você pode adicionar um pouquinho de água para dar uma diluída, mas assim, é uma gotinha de água mesmo. Então, finalizei, ó, as duas formas aí, tanto com pincel quanto com a tinta, são bem legais, são bem versáteis, e aí fica realmente a seu critério, aquilo que você gosta mais, tá? O que eu recomendo é que você teste, tá? Pintar das duas formas e veja qual que você se adapta melhor, qual que você tem mais ali rapidez para fazer, né? Enfim, acha que utilizou menos tinta. Analisa tudo isso, porque isso é realmente muito particular de cada um, e veja qual você prefere. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui eu pintei com o rolinho, a gente pode perceber que ela tem ainda, ó, essas pequenas manchinhas brancas da base acrílica do fundo. Então, preciso passar mais uma camada de tinta. Essa daqui, ó, eu passei com o pincel. A gente pode ver que não fica quase nenhuma dessas marquinhas. A gente pode ver que quase não fica nada, né, dessas marquinhas brancas no fundo. Então, acaba que o preenchimento da tinta em uma camada de pincel, às vezes, já é suficiente. Com o rolinho, geralmente, eu passo 2 camadas de tinta. E caso você use, tá, uma tinta que fique com um aspecto, assim, a sua peça não fica muito lisinha, né? A tinta fica um pouquinho grossa, seja pelo pincel, ali com a marca reta da pincelada, ou com um rolinho, que aí ele fica um aspecto meio chapiscadinho.
Eu gosto de utilizar essa esponjinha aqui, que na verdade ela é uma lixinha, né? E aí você passa na sua peça, ó, você pode aplicar uma camada de tinta e já passar. Ela vai deixar, né? Então aqui, ó, ela deixa a peça muito mais lisinha. A gente passa o dedo, desliza bem mais. Então, consequentemente, quando a gente for fazer um puxadinho, alguma coisa, né, no pontilhismo, também vai ajudar. E aí você depois faz mais uma camada de tinta e passa novamente a buchinha, que é a buchinha esponja, né? Vou fazer aqui uma segunda camada, então, de tinta. Peguei o meu rolinho, ó. Ele ainda tem bastante tinta aqui, eu acho que eu não vou precisar nem usar mais nada. Vamos ver, ó. A gente pode perceber que ele tá ainda carregado, né? Então, como é só para fazer uma cobertura leve, eu não vou nem utilizar mais nada de tinta nele. Bom, então agora, ó, consegui cobrir totalmente a minha peça e já posso utilizar ela. Já essa aqui que eu pintei com o pincel, ela ainda tá secando, mas acredito que eu não vou nem precisar de fazer uma segunda camada. E antes da gente finalizar, um ponto também que eu queria falar com vocês é que eu sempre utilizo tinta PVA para fazer essa aplicação de fundo, né, de MDF. Porque ela é uma tinta mais em conta que a acrílica e ela vai fazer a cobertura que você precisa, né, para essa mandala. E eu sempre recomendo, gente, que você utilize a tinta PVA para fazer, né, independente da marca, para fazer essa aplicação aí de tinta no fundo, né, do seu MDF, seja para você fazer o verso da mandala ou o fundo, né, realmente onde você vai pintar, porque ela é uma tinta que é mais em conta do que a tinta acrílica e ela vai cumprir ali com a mesma função, tá? Então, recomendo que seja a tinta PVA. Bom, então, gente, tenho aqui minhas duas peças quase secas, prontas já para serem utilizadas, seja para a gente fazer a aplicação de uma pintura ou como verso aí de uma mandala.